Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Nós vamos apresentar a teoria de correias. Correia é um elemento de transmissão de potência mecânico, assim como engrenagens, correntes e rodas de atrito. A aplicação de correias é quando tem uma grande distância entre centros. Por exemplo, numa moto, quero transmitir a potência do eixo motriz, o eixo do câmbio, até o eixo movido, que é o eixo da roda. Eu uso correia. Posso usar engrenagem? Não, porque a engrenagem tem que estar em contato, ia ficar muito grande, a engrenagem maior, a coroa, não ia funcionar esse sistema. E também quando eu quero transmitir a potência para vários eixos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o eixo motriz e essa correia está transmitindo a potência para esse eixo, o eixo do comando de válvula, e também para esse eixo ao mesmo tempo, o eixo, por exemplo, do alternador. Aqui a mesma coisa, eu tenho o eixo motriz, que é o eixo do girabrequim, e está transmitindo a potência para os dois eixos dos comandos de válvula desse motor. Esse aqui é um motor de comando de válvula duplo. Posso usar engrenagens? Posso, mas há alguns problemas. Se eu usar engrenagem, a engrenagem tem que estar em contato, tem que aumentar de tamanho, vai ficar mais pesada, maior, não é recomendável. Quais são as vantagens de correias? As correias elas trabalham com material flexível, porque elas trabalham por atrito. E para haver um coeficiente de atrito razoável, o material tem que ser flexível. Então eu posso concluir algumas vantagens. Como o material é flexível, absorve choque. Como o material é flexível, é fácil de montar e desmontar. Basta eu esticar a correia e montar e desmontar. Como o material é flexível, eu posso torcer a correia. Então eu posso transmitir a potência entre eixos reversos ou até com inversão de rotação. Não tem que ser obrigatoriamente eixos paralelos. Como elas trabalham por atrito, elas também podem atuar como elementos de proteção à sobrecarga. Se a potência aplicada ultrapassar a potência para a qual ela foi dimensionada, ela simplesmente escorrega. E também, como elas trabalham por atrito, elas não são lubrificadas. Não diminui o coeficiente de atrito, piora o problema. Finalmente, em relação aos demais elementos mecânicos de transmissão de potência, elas são as que apresentam o menor custo. Mas não há só vantagens, há também desvantagens. Tudo que é melhor é mais caro. Então, se ela é mais barata, ela é pior em alguma coisa. Então, ela apresenta uma vida útil menor. O material é mais fraco, apresenta menos vida útil na mesma capacidade de carga. Ou a mesma vida útil e menor capacidade de carga que os demais elementos mecânicos de transmissão de potência. E como elas trabalham tensionadas, por causa que ela tem que ter atrito entre as correias e as polias, elas podem sobrecarregar os bancais das polias. Comparativo entre correias e correntes, porque correias e correntes trabalham no mesmo tipo de aplicação. Grande distância entre centros e vários eixos movidos ao mesmo tempo. Aqui então temos uma aplicação de correia e aqui uma aplicação de corrente. As correias são mais baratas e fazem menos barulho, o nível de ruído é menor. Em compensação, as correntes elas aguentam maior carga ou maior vida útil e elas têm um rendimento maior, porque como são adentes e as correntes elas não escorregam de jeito nenhum. O material de correia tem que ser material flexível, então tem várias opções, couro, borracha, tecido, fita de aço, nylon, neoprene, e as correias industriais elas são compostas, elas têm vários materiais, a composição delas, vamos ver. Então elas têm um material que é o elemento de tração, é um material de alta resistência à tração, ou cabos de aço, ou um material de fibra sintética. Como as correias elas têm que encurvar em volta das polias, a parte de dentro das correias ela é comprimida. Então eu coloco um material que tem uma facilidade de compressão e resiste bem à fadiga devido à compressão. Em volta da correia eu coloco um envelope para proteger a correia do meio ambiente, de ataques químicos, corrosão, desgaste e assim por diante. E finalmente, em volta dos elementos de tração a gente coloca um elemento isolante. Porque esses elementos de tração são elementos de alta resistência, são elementos rígidos, o contato entre eles pode gerar uma eletricidade estática. Então, esse material isolante diminui a possibilidade de encostar um elemento no outro, e se gerar a eletricidade estática, ela fica presa aqui, não vai para o resto do sistema. As correias podem ser planas, seção transversal plana, retangular, plana. Elas podem ter uma seção transversal trapezoidal ou em V, então é chamada de correia trapezoidal ou em V.
Elas podem ser circulares, seção transversal circular. Elas podem ser sextavadas, seção transversal sextavada. Na verdade, pode ser qualquer seção. O material é flexível, eu tenho liberdade de fazer a seção que eu quiser. E eu também tenho as correias sincronizadas ou dentadas. Elas chamam dentadas porque tem dentes e também as polias têm dentes. Então, elas não escorregam. E elas chamam sincronizadas justamente por isso, porque como elas não escorregam, eu posso garantir o sincronismo entre os eixos motriz e movidos. Por exemplo, aqui, coloquei uma correia dentada, então eu aumento a eficiência dela, o rendimento, porque ela não escorrega, porque os eixos não permitem, e eu garanto sincronismo entre os eixos, se for o caso. As polias para correia, se for correia plana, elas são planas. É comum eu também utilizar polias abauladas, com pequeno abaulamento, mais ou menos 5 graus, porque isso me garante, me aumenta a possibilidade da correia ficar presa na polia, não escorregar para fora da polia. E se a correia for em V, a polia tem que ter o perfil da correia. Como as correias elas são definidas por norma, basta eu saber o perfil da correia, eu tenho todas as dimensões para fazer o canal nas polias. E no dimensionamento de correias, a gente adota a correia e depois a gente verifica. Para adotar a correia, eu tenho 5 itens. Eu defino a potência de projeto, defino o perfil da correia, defino a relação de transmissão, defino os diâmetros das polias motriz e movida, defino a distância entre centros e defino o comprimento necessário de correia. E aí a gente faz 2 verificações. A velocidade linear da correia e a potência da correia, se ela resiste à potência submetida. Na verdade, a gente inverte a equação, calcula o número de correias e não chega lá. A gente faz uma inversão aqui na prática. A gente primeiro calcula, verifica a velocidade linear da correia, porque se não passar nessa verificação, nem precisa fazer o cálculo da distância entre centros e do comprimento da correia. Muito bem, a potência de projeto. Eu tenho a potência do motor, já calculei a potência do motor, eu tenho uma aplicação, é necessário conhecer a aplicação. Com a aplicação, eu defino um fator de serviço, dei um zoom aqui para a gente ver. Entro com um órgão acionador, entro com o órgão acionado, tiro o fator de serviço e também a potência de projeto, a potência nominal do motor, majorada por um fator de serviço. O perfil da correia, a gente usa ábacos como esses que tem nos catálogos. Eu entro com a potência de projeto, que eu calculei no item anterior, entro com a rotação do eixo motriz e defino o perfil necessário. Então, por exemplo, 10 cavalos de potência de projeto, 870 RPM, seria um perfil B, por exemplo. O perfil, só para lembrar, define a seção transversal da correia. Quanto maior o perfil, maior a seção transversal da correia, maior a força de tração que ela aguenta para o mesmo material, maior o torque, maior a potência. Relação de transmissão, via de regra, fornecida. Mas se ela não for fornecida, é só lembrar da definição de relação de transmissão, que é a rotação de entrada pela rotação de saída. A rotação do motor, por exemplo, é a rotação da aplicação. E também, só lembrar, a relação de transmissão também pode ser dada pelo diâmetro da polia maior dividido pelo diâmetro da polia menor. O diâmetro das polias motriz e movida, o diâmetro da polia motriz já vem do próprio ábaco que nós já apresentamos. Para cada perfil tem uma sugestão de diâmetros de polia motriz. E a polia movida, só inverter a equação anterior, eu tenho a relação de transmissão, tenho o diâmetro da polia menor, inverto a equação, tenho o diâmetro da polia maior. Aí eu faço a primeira verificação, a velocidade linear da correia, a velocidade tem que ser menor ou igual que admissível. A velocidade admissível é dada no próprio catálogo de correias. Para cada material, para cada tipo de correia, uma velocidade admissível está no catálogo. A velocidade é πdn, nós já sabemos. Se eu quiser usar as unidades comuns para dimensionamento de correias, que é o diâmetro das polias em polegadas, rotação em RPM e a velocidade em pés por minuto, é só definir um fator de correção de unidades aqui. Essa equação está desenvolvida na minha outra videoaula, desenvolvimento de equações de correias. Aí a gente calcula a distância entre centros e o comprimento da correia. A distância entre centros, via de regra, também é fornecida. É o layout do meu produto. Se não for fornecido, eu estimo através dessa equação. A distância entre centros é o valor maior entre o diâmetro da polia maior e o diâmetro da polia maior mais 3 vezes o diâmetro da polia menor dividido por 2. O valor maior desses dois eu uso como distância entre centros estimada.
O comprimento da correia é uma equação geométrica. Essa equação também está desenvolvida na minha outra videoaula sobre equações de correias. Calculada o comprimento necessário de correia, eu vou no catálogo, vou dar um zoom aqui e pego uma correia comercial, de comprimento comercial. Como dificilmente eu vou achar esse comprimento como comercial, a gente tem que fazer uma correção da distância entre centros. Por exemplo, se eu pegar uma correia maior do que a que eu calculei, eu tenho que aumentar a distância entre centros, para a correia não ficar pouco tensionada, escorregar e não transmitir o torque. Se eu pegar uma correia de comprimento menor do que o calculado, ela vai ficar muito esticada e vai diminuir a vida útil dela. Então, eu tenho que diminuir a distância entre centros. O número de correias, então, que seria a segunda verificação, que, como diz, a gente não faz, a gente inverte a equação. Eu tenho a potência de projeto, dividido pela potência que a correia efetivamente consegue transmitir, me dá o número de correias. Por exemplo, eu quero transmitir 10 cavalos, a minha correia consegue transmitir 5. 10 por 5, 2 correias. Esse número de correias tem que ser no mínimo 5, no máximo 6. No mínimo 5, porque senão eu estou superdimensionando a minha correia. Por exemplo, minha correia aguenta 10 cavalos. Eu estou usando só ela para transmitir só 5, ela já está no limite de superdimensionamento. E até 6, porque mais do que 6 correias em paralelo, fica inviável esse produto. Dificilmente alguém compraria um produto que tem 10 correias em paralelo para ser montadas. Essa potência efetiva é calculada, é a potência básica, vezes alguns fatores de aplicação que nós vamos ver com calma. Bom, primeiro a potência básica. A potência básica é a potência nominal da minha correia nas condições ideais de trabalho. Eu tenho tabelas aqui no catálogo, fornecidas direto dos catálogos, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Eu entro com a rotação da polia motriz, eu entro com o diâmetro da polia motriz e eu tiro a potência básica. Essas tabelas aqui, elas têm uma lógica, e a lógica é essa. Quanto maior a rotação da linha polia, maior a potência básica que a correia aguenta, porque rotações maiores dão potências maiores, né? Potência, rotação vezes torque. E também, quanto maior o diâmetro da polia, maior a potência básica da minha correia. Por quê? Porque diâmetros maiores dão forças tangenciais menores, portanto, eu posso, para a mesma força, se eu quiser, aumenta a potência que pode ser transmitida. A potência adicional é uma potência que alguns catálogos têm, que condições específicas de trabalho permitem eu aumentar a potência básica. Também eu tenho aqui tabelas nos próprios catálogos, demos uma aqui. Eu entro com a rotação da polia motriz, eu entro com a relação de transmissão e tiro a potência básica. Essa tabela também tem uma lógica que é a mesma da anterior. Quanto maior a rotação, maior a potência adicional. A razão é a mesma que já foi apresentada. E quanto maior a relação de transmissão, também maior a potência adicional. Porque relações de transmissão maiores significa que eu tenho diâmetros de polia movida maior. Então, menos encurvamento, ela aguenta mais potência, porque tem menos tensões devido à flexão. O fator de arco de contato, tem uma equação para isso, é uma equação geométrica. Eu também tenho tabelas nos catálogos, eu entro com arco de contato e tiro o fator de arco de contato. Normalmente eu não preciso calcular essa equação inteira, eu calculo só o termo variável. Isso aqui é fixo, isso aqui é fixo, esse termo variável é adesão menos Dzinho sobre C. Calculo só isso porque na própria tabela do catálogo tem esse termo. Então eu calculo esse termo e já vejo o fator de arco de contato. A lógica é, quanto maior o arco de contato, maior o fator de correção. O fator de correção está multiplicando aqui. Fatores maiores, potência efetiva maiores. Ou seja, quanto maior o arco de contato, mais potência a minha correia pode transmitir. Porque maior o contato, maior a distribuição de força normal entre polia e correia. O fator de comprimento da correia, também eu tenho tabelas práticas nos catálogos, vou dar um zoom aqui para a gente poder olhar. Eu entro com o comprimento da minha correia e eu pego o meu fator de comprimento. A lógica dessa tabela também é essa. Quando aumenta o tamanho da correia, aumenta o fator de comprimento. Se aumenta o fator de comprimento, aumenta a potência que a correia pode receber. Por quê? Porque correias mais compridas
tem uma região maior entre as polias. Essa região entre as polias da correia está linear, está reta, não há flexão, então aumenta a capacidade que eu posso, que a correia resiste. Eu posso fazer mais potência na mesma correia, então aumenta a potência efetiva aqui. Muito bem, agradeço, muito obrigado, até a próxima.